Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Essa semana saiu algumas informações sobre os meninos que merecem um pouco de atenção. Tivemos teoria de Cook saindo da empresa, música nova. Também o GK não saiu da boca do povo, né? Saidinha com os amigos. Ingênuo ou negligenciado? Plágio? Tivemos um pouquinho de tudo. Mas antes que eu falo sobre isso, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos lá? Então, pessoal, essa semana saiu a foto do BTS Anuan. Saiu sim teorias sobre essa foto e por que fazia sentido. Levando em consideração as coisas que estavam saindo e tudo não é coincidência, a gente sim fez teoria. Foi derulagem? Pode ter sido um pouco, mas não saiu muito do convencional. E também, novamente, as coisas que estavam saindo casam muito bem. Mas temos também que se alientar a algumas coisas, que é bom também deixar claro. Essa palavrinha aqui já apareceu outras vezes e é, vamos dizer assim, normal aparecer na parede quando o Cook está malhando. Claro que isso passa em muitas coisas e eu acho que ninguém parou para pensar em casar essas saidinhas dessas fotos com conteúdos dos meninos. Podemos falar do hoje, pois falamos recentemente sobre isso, né? Então, sim, tem alguma coisa a ver? Pode ser. Mas então, durante aquele percurso saiu outra foto, que seria essa. Podemos ver o Cook se mudando. E pelo visto ele está levando o essencial, né? Os seus equipamentos de malhação e também o time. E o que chama a atenção é o rosto dos demais. Emocionados? Surpresos? Sim, um pouco de tudo. Chamou a atenção? Claro. O Cook levar o seu essencial. O time pleno e belo. É uma imagem bonita de se ver. Também é bonito você ser transparente. Então, sim, essa imagem, ela não é atual. Ela é de 2019. Algumas pessoas estavam fazendo teoria sobre ela. Eu achei bárbaro, lindo. Mas assim, a gente tem que também, às vezes, colocar o pezinho no chão e, às vezes, voltar atrás. E sim, essa foto é antiga, então o surto não cabe muito bem aqui. Sobre as teorias que estavam saindo, como por exemplo, Jimin e JK saindo da empresa, ou se mudando, ou indo para casa nova, esse tipo de coisa, não casa aqui, não nessa foto. Mas porque se a gente pega as falas dos meninos, como por exemplo na live do Hobby, a gente sim cria teoria e como todo mundo sabe, entre os de Cook nada é coincidência. Então, delular também é bom, né? E quando a gente erra, a gente volta atrás e tá tudo bem. E para não perder o costume, vamos surtar com coisas fofas. Saiu a nova campanha do BTS Anuan e tão lindos, né? Muito piquenique. E sim, pessoal, o time e o Cook não estão com roupinhas iguais e tá tudo bem. Mas o que chamou a atenção, pois mesmo quando parece que os de Cookies não vão, eles vão. Foi um ensaio entre os personagens e eles estão muito, mas muito domésticos. E não tem como a gente não lembrar daquele ensaio do Jikook do passado, onde eles passaram uma vibe bem doméstica, né? Como diz, a gente sempre recebe migalhas. Pessoal, tá rolando por aí um áudio de uma música com a voz do Jimin e do JK. E esse áudio, vou logo salientar, não é atual. Esse áudio já começou a rodar desde 2023. Lembrando que nesse ano saiu muito vazamento de música dos meninos. Então, muita gente comentou, será uma música do Jikook? Pensávamos que sim e estávamos esperando. 2024 não veio. Será que vem em 2025? Lembrando que estão tudo se construindo para algum trabalho entre eles. Vamos aguardar, né?
Mas sim, esse áudio não é atual e não temos certeza se é a voz do Jimin e do JK real ou então é uma IA, tá bom? E saiu uma foto nova do JK e pelo visto ele estava num restaurante. Algumas pessoas ficaram se perguntando, ele estava sozinho ou com alguém? Logo mais sairia o outro lado da foto. E sim, ele estava com alguém e esse alguém era o Mingyu, do Seventeen, amigo íntimo do JK. Ele já colaborou com algumas musiquinhas, né? Parças. Tudo bem. Então, pessoal, começou então outros questionamentos. Essa foto foi de quando? Pelas roupas, que era de dezembro de 2024. Vocês lembram da live? Sim, e realmente parece muito, né? Também JK sempre usa essa touca quando tá com esse menino. É um pouco difícil. Mas no dia 18, o Seventeen estava com data marcada de viagem. Ou então, foi no dia anterior? Não sei, né? Fica nesse quesito. Aí começou, né? Outras coisas. Piorou um pouquinho quando saiu o relato de uma funcionária do estabelecimento. Segundo ela, eles estavam num café. E ela teve interação com o JK, né? Não tirou foto por motivos óbvios, mas ficou nisso. Aí começou. Foi 18 de dezembro ou foi 18 de março? Eis a questão. Até o momento não saiu mais nenhuma informação sobre esse momento. Então, vamos ficar nisso. JK saiu com um amigo e foi isso. Aproveitando o momento, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pessoal, vocês ficariam incomodados se eu trouxesse aqui no canal, por exemplo, a foto desse momento que eu acabei de falar? Sabemos muito bem que foi uma foto de Sasaeng e é atual. Eu já trouxe também outras fotos aqui vazadas aqui no canal, né? Mas como eu falei, foi antes, né? Já fazia um tempão e já era de conhecimento de todos. Essa também, acredito eu que todo mundo já tenha visto. Mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês ficariam incomodados ou não se eu trouxesse fotos vazadas de momentos como esse para só colaborar sobre o comentário? Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu fico nesse impasse. Trago ou não trago? Posto ou não posto? Eu fico um pouco receosa. Algumas pessoas acham que devemos preservar a privacidade dos membros, e eu concordo super. Mas também tem aquela questão, né? Dependendo da localidade onde a foto foi tirada, fica naquele impasse. É privada ou pública? Claro, dependendo do lugar. Mas é sobre isso. Deixa aqui nos comentários só para ter uma certeza. E como disse, eu me baseio no que vocês acham sobre os meus conteúdos, ok? E pelos recentes recordes quebrados pelo Jimin, né, que foi um marco na carreira solo dele, algumas fãs prepararam um evento num café próximo à base do Ichikuki. Esse lugar é muito frequentado pelos soldados. É bem provável que o Jimin tenha sim conhecimento desse evento e quem sabe ele tenha comparecido. Até o momento não saiu nenhuma foto, nenhum relato sobre o Jimin esteve lá. Mas o importante é que o evento ocorreu e festejamos e acredito eu que ele ficou sabendo sim sobre. E só isso basta. E saiu mais um relato do quartel. Um rapaz que treinou com o Jimin falou que Jimin foi muito amigável. Não esperávamos diferente, né? Sabemos muito bem que o Jimin, ele é um fofo. E também ele falou que viu o JK. Algumas pessoas estão, né, focando nessa questão de cabo e sargento. E levantaram a hipótese que o Jimin pode ter subido de patente um pouquinho antes do JK. Aqui vamos deixar um pouco vago. Apenas o relato que sempre é bom ter, né? Isso é uma informação que ninguém esperava. A mídia coreana notificou que roubaram ações da Hybe pertencentes ao Jongwon, num valor equivalente a 8,44 bilhões de won. A matéria fala que isso ocorreu no começo de 2024, enquanto JK estava em seu serviço militar. Ele, junto à empresa, só teve conhecimento desse roubo em março. Nesse tempo, eles entraram com ação civil para ter de volta suas ações. E foi apresentado os dados que uma pessoa próxima abriu 3 contas de investimentos, onde transferiu e vendeu algumas ações. A pessoa que comprou 500 ações, ela entrou na justiça para ter direito a essas ações, mas, graças a Deus, né, a justiça coreana revogou. E agora, no começo de 2025, saiu que o JK teria de volta suas ações, mas tudo isso é um absurdo. Pior ainda é saber que foi alguém próximo ao JK.
As investigações apontam que uma pessoa próxima ao GK, pois essa pessoa tinha conhecimentos dos dados bancários de GK fora senhas, ou seja, coisas muito íntimas. Sabemos muito bem que os meninos têm sim pessoas de confiança dentro da Hybe, pois como eles, têm muito trabalho, algumas pessoas são recarregadas sobre isso. Agora fica a questão, esses dados foram bem guardados ou não? GK foi inocente ou foi negligenciado pela empresa? Esse questionamento está dando o que falar. Algumas pessoas estão questionando se o GK passou seus dados pessoais para algum amigo próximo e essa pessoa fez esse tipo de coisa. Outras pessoas estão colocando a culpa sim na empresa, pois era serviço dela. Lembrando que já aconteceu isso antes. Os dados bancários do Jimin já foram roubados pela empresa e também foi negligenciado, onde ele veio pagar uma multa sobre um plano de saúde ou foi coisa de condomínio, alguma coisa desse tipo. Ou seja, sabemos muito bem que a Hybe tem muita sujeira, fora também que saiu muitas informações que staffs estavam vendendo informações do BTS. Mas voltando ao JK, é um absurdo. Lembrando que o menino estava em serviço militar, como uma pessoa poderia mexer tantas ações dentro da Hybe e ela não ter conhecimento? Lembrando que os meninos têm pessoas de confiança. Então a Hybe sim sabia sobre os dados bancários do GK e precisa de uma investigação minuciosa. Segundo ela, a segurança dos meninos seria reforçada, mas sabemos muito bem que isso já vem, Ela sempre dá a mesma desculpa. Pior ainda é quando você mexeu no bolso da Hybe e ela não teve conhecimento. É um descaso tremendo. A Hybe mais uma vez mostrando a incompetência dela junto aos meninos. Ainda bem que o GK conseguiu reaver suas ações, mas isso é só um ponto a ser taxado. Quando outras coisas estão acontecendo dentro daquela empresa e a gente não tem conhecimento. Hybe, por favor, melhore. E a proteção dos BTS em todos os âmbitos é responsabilidade sua. Você ganha por isso. Ok? Então, mais do que justo é você dar o mínimo aos meninos, porque eles merecem também, meus amores, ele paga seus boletos. Porque se não fosse esse grupo, vocês hoje não seriam esse aglomerado, não. Ai, eu fico revoltada com esse tipo de situação. E vamos falar de coisas boas. JK, ele marcou 500 milhões de visualizações no seu MV7. Palmas pra ele. JK, Seven foi um divisor de águas, e marcou a carreira solo do GK e foi mais do que merecido. A bicha foi um hit, e ele merece todos, mas todas as glórias. Sabemos que a relação entre a empresa e a plataforma não é muito boa, Os alcances do BTS têm sim congelado. Temos um problema enorme com o YouTube, porque sabemos muito bem que a empresa não libera grana, Infelizmente, ela está presa no passado e não está se adaptando. Claro que o trabalho entre BTS e ARMY é grande, mas a gente precisa de força. As regras estão mudando. Hoje é rádio, hoje é alcance, hoje é playlist e tudo isso é grana. Infelizmente, a Hybe não libera. E a gente trabalha mais, Sabemos que também o ARMY está pecando em muita coisa, mas a parcela da empresa também está deixando a desejar. Infelizmente é isso, mas vamos levando. E esse número é um sucesso. O bicho é nosso maquinário de ouro, E tivemos o lançamento oficial de Mona Lisa, no trabalho do J-Hope. Espero que vocês deem streams bastante na música e deem muito viés aqui no YouTube. Lembrando que o J-Hope, ele postou que sim, ele quer números, ele quer títulos. E é justo, ele trabalhou muito por isso e merece colher os frutos do seu trabalho. Mas sabemos muito bem que as coisas nunca são fáceis dentro do mundinho ARMY e lá vem bomba. Durante o MV, J-Hope faz este gesto. Sim, ele faz um close, o foco. E algumas pessoas lembraram de isso mesmo, de filter do Jimin. É o mesmo gesto. Para mim, isso é um gesto mundial do close, do foco. Mas sabemos muito bem que nada é fácil. E alguns solos do Jimin estão enchendo o saco, sim. Sabemos muito bem que a solo tem um trabalho muito importante na carreira do Jimin. Sim, não podemos negar isso. É ruim, mas sabemos que elas têm um peso. Mas quando elas vêm, amor, encher o saco, elas enchem nesses negócios. J-Hope faz parte do BTS, é amigo, padrinho do Jikook, vamos dizer assim. E não merece esse tipo de coisa. Lembrando que ele trabalhou muito nesse trabalho, ele merece sim todo o foco e toda a glória. E está recebendo esse tipo de comentário.
Sim, existem piores. Eu trouxe isso aqui porque eu já achei um absurdo, mas comparado a outros, isso aqui é uma brisa. Gente, isso é um absurdo. O sol nasceu para todos e o J-Hope merece todas as glórias do seu trabalho, da mesma forma que o Jimin e os demais membros do BTS. Então, por favor, melhorem solo. Eu sei que vocês têm um papel importante, mas se coloquem no seu lugar insignificante e comparado à relação do BTS, amor, você é nada. Então pare com esse tipo de coisa, é feio, é desnecessário. Pessoal, essas foram as informações da semana. Tivemos um pouquinho, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que as informações tenham, né, sejam úteis para alguma coisa. Tchau!